E é treta, pessoal, porque o Peter decidiu responder aos fãs do Snyder que estão criticando a nova versão do Superman agora nas mãos do James Gunn, esse filme que vai inaugurar o DCU. E eu decidi aqui trazer a minha reação, os meus comentários ao que o Peter falou, lembrando que esse vídeo aqui vai ser 100% espontâneo, porque eu ainda não conferi esse vídeo. Alguns vídeos eu assisto, depois reassisto aqui com vocês, trazendo os meus comentários. Eu vi apenas o título e fiquei, isso aqui vai dar um papo interessante, vou trazer pra galera do meu canal, e aqui estou. Preciso lembrar, mais uma vez, que eu estou muito animado para esse filme do Superman. Eu sempre apoiei um reboot do DCU que era necessário por causa da bagunça que era o DCEU. Isso daí a gente tem que concordar, e embora eu gosto sim de várias coisas que o Snyder trouxe, ele tinha uma visão muito particular desses personagens, incluindo o Superman, né? E o James Gunn já tem uma visão mais quadrinesca, e vamos combinar, né, galera? A gente tá falando de décadas e décadas de história, a gente tem várias versões, diversas abordagens desses personagens, então não dá pra ficar preso em apenas uma. Claro que a gente tem que prezar por uma qualidade, mas eu não acho que o James Gunn, sendo um nerdão como ele vai destruir o personagem, e nem acho que ele vai colocar uma comédia galhofa extrema, porque ele é muito talentoso, ele sabe achar o tom do personagem que ele está trabalhando. O James Gunn é um cara que está sendo subestimado por essa galera, mas enfim, essa aqui é a minha impressão. Pelo que eu vi, o Peter concorda, ele também tem elogiado a performance. Acho que no geral a galera tá sendo muito receptiva com esse novo Superman. Tem gente que não gostou ali da cena que o Krypto ataca, brincando, né, o Superman. Eu acho que ficou totalmente incrível, e foi uma cena principalmente para quem tem ou teve cachorro, que é o meu caso, né? Meu cachorro morreu faz 2 anos, ele viveu 15 anos, então é uma coisa que você realmente consegue se identificar. Então eu acho que é uma abordagem nova, é uma coisa legal, e eu não consigo entender a loucura desses fãs do Snyder que ficam obcecados, né? Parece que eles não podem aceitar uma coisa nova, e por mais que o negócio seja bom e fiel e esteja adaptando pelo menos uma fase dos quadrinhos, ou algumas fases, algumas obras, alguns arcos em específico, parece que eles assinaram um contrato que tem uma cláusula lá que diz que eles precisam odiar tudo, mesmo que seja bom. Então é isso que eu vou fazer aqui, analisar o que essa galera tá falando, o que o Peter falou, e claro, deixar a minha opinião. E não se esqueça que o seu comentário também é muito bem-vindo aqui embaixo, beleza? Sem mais delongas então, bora lá! Vamos lá, galera, depois do lançamento desse novo trailer, né, o sneak peek do Superman do James Gunn, os fãs do Snyder entraram em modo de ataque. Porque assim, segundo eles, o Superman virou um fracote sojado, tá sentindo dor para raios solares, sabe? Segundo eles, o Superman é mais poderoso que todo mundo, não pode ser ferido, não sente dor, o Superman é um deus. A galera do Snyder tá assim. Segundo essa galera, os robôs da Fortaleza da Solidão são toscos. Os diálogos do James Gunn são nada a ver, idiotas. E assim, galera, vendo esse ataque massivo da galera contra os filmes do Superman do David Cornswet, vindo de pessoas que claramente não conhecem o Superman, eu decidi fazer esse refutando os Snyder. Isso aqui eu acho bem ousado dele, né? Porque ele tá ali assumindo a opinião dele. Inclusive, ao chamar de Snydettes, ele já tá comprando uma briga, né, galera? Já tá comprando uma briga, afirmando que essa galera é fanboy, vamos chamar assim, maluca do cara, né? E realmente não tem sentido. Esse negócio de sentir dor com o sol, parece que o Superman nunca tomou uma surra monumental nos quadrinhos, né? Parece que ele nunca teve dificuldade para enfrentar vilões, que ele nunca sangrou. Pô, fala sério, realmente os caras não conhecem. E parece que o Snyder nunca fez nada de errado. Nossa, o Snyder ali era da 100%. Eu gosto de várias coisas que o Snyder trouxe, sim. Sou um fã do Homem de Aço, inclusive, que muitas pessoas não gostam, mas ele tinha muitas inconsistências, e a versão dele era Superman Dark, galera, que é uma pequena fase apenas dos quadrinhos. No geral, o Superman não é isso. E eu sempre quis ver esse Superman aqui, embora gostasse sim da versão do Snyder, porque é legal você ver abordagens diferentes. Mas o clássico, o essencial, né, a essência do personagem, o core do personagem, é a versão mais alegre, por assim dizer, no sentido de trazer boas reflexões, e não aquela coisa introspectiva, filosófica num sentido obscuro, sabe? Mas enfim, vamos ver o que o Peter vai falar. Eu tô vendo que esse vídeo vai ficar longo, galera. Eu acho que algumas coisas precisam ser ditas pra fandom do Zack Snyder, ok? Mas não, concordo. Continua amigo, ok? Eu acho sim que eu preciso trazer pra vocês qual é a verdadeira essência do Superman, que eu acho que vocês estão esquecendo, verdadeira essência. E como tudo... Não tinha visto, hein? Peter, estamos na mesma página. James Gunn tá fazendo é embasado nos quadrinhos. Não tem Pix aqui não, vamos lá, vem comigo. Esse negócio do Pix é embaçado, né? A pessoa não tem mais argumento, ela fala, caiu o Pix aí, as pessoas só veem as coisas limitadas, né? Não, o cara é comprado, Já meio que virou um padrão, né, galera? A cada novo material promocional que a DC divulga desse novo filme do Superman do James Gunn, os Snyder fãs, os Snydettes, vão à loucura. Se rasgam de raiva, dão um ataque de pelanca, começam a encontrar problema em tudo. Os caras, olha, ele é vesgo, papai, ele é vesgo, não pode. Nossa, é verdade, esse negócio, ele é vesgo. Era tudo uma questão de enquadramento, né? O pessoal já tem um hate, nem assistiu ao filme, cara. E é aquele negócio, se você já vai disposto a odiar,
e não se aplica somente à questão do Superman, cara, claro que você vai odiar, entendeu? Nem que o negócio seja bom, nem que tenha coisas boas, você vai odiar, porque você não consegue ceder, né? E mudar de opinião, por muitas vezes é um sinal de maturidade e inteligência, né? Mas os caras ficaram histéricos. Que coisa lamentável. Bom, Harry Cavill é indício. E não me entendam mal, ok? Eu sou fã de vários filmes do Snyder. Eu realmente gosto demais de Man of Steel. De novo, gosto demais de Man of Steel. Um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Pra mim, a melhor batalha super-herói tá ali. Eu gosto demais desse filme. Só que os fãs... As batalhas do Homem de Aço foram revolucionárias para um filme de Superman, né? Lembrando que anteriormente a gente só tinha visto o Superman Returns, né? E antigamente os filmes do Christopher Reeve, que era uma outra pegada, né? Que é um clássico importantíssimo pro cinema de super-heróis, mas era uma outra coisa, uma outra época, né? E aí Superman Returns não foi aquela coisa, e realmente o Homem de Aço tem o seu valor. Mas o que o pessoal precisa lembrar é que o Homem de Aço, por exemplo, não é 100% do Snyder, né? Tem a mão do Nolan, tem roteiristas, depois deixou o Snyder sozinho, aí começou, né, complicar. Puxando até para outro filme dele, Rebel Moon. Se você gostou de Rebel Moon, meu amigo, tem alguma coisa muito séria com você. Então os caras começam a caçar pelo em ovo. Você sabe como é que essa galera, né? Alguns fazem isso por desonestidade. Outros fazem só por leguice mesmo, que realmente não entendem nada da parada. Né? Por falta de informação. É uma galera que não é fã do Superman. É fã do Snyder. Fã de diretor de... Exato, galera. Isso aqui é um problema. Porque aí você fala, nada a ver, isso aqui é podre, quando tem um outro diretor, no caso James Gunn, adaptando muito bem, pelo menos pelo que a gente tem visto nos materiais promocionais, fielmente, né? É isso mesmo, é fã do diretor. E sim, dá pra saber que são Snyder sim, porque você entra no perfil desses caras e tem lá, Restore the Snyderverse, né? Restabeleça o Snyderverse. Tá lá na... Olha, esse Restore the Snyderverse, né? Restaurar o universo Snyder, eu fui a favor na época que saiu o Snyder Cut, e a gente não tinha uma previsão de um futuro. Então, eu fui a favor disso. Pô, ficou legal o Snyder Cut, né? Funciona dentro da visão do Snyder. Porque quando saía, tinha um outro filme, tipo A Mulher Maravilha ou Aquaman, parecia outro universo. Não parecia mais o universo do Snyder, por mais que tivesse o mesmo elenco. E pequenos pontos ali de conexão. Mas eu fui a favor disso. Só que naquela época a gente não tinha essa possibilidade de ter um reboot. Mas chegou num ponto que eu olhava e falava, meu, não tem mais o que fazer. E quando o James Gunn anunciou, eu falei, cara, é o caminho certo. Tanto que eu acho que vai ser muito bem sucedida essa empreitada. Acho que foi a escolha certa. Inclusive até pra Marvel. A Marvel chegou num ponto que ela precisa de um reboot de 80%, 90%. Não tá mais funcionando. Precisa recomeçar. E aí, tipo, tu entra no perfil do cara, olha o feed desse Snyder e tá cheio de post desse cara chorando, pitando. Caraca, mano, pior que ele colocou uns prints, hein? Caraca, Peter, você comprou uma briga, hein? Tá, mas no comando lá do universo DC. E o cara passa o dia inteiro hateando... Esse negócio aqui, ó. The biggest downgrade, né? O maior downgrade, a maior decadência da história dos filmes de super-herói. Eu lembro disso. Por causa de uma imagem de trailer, galera. Zoado, né? Zoado. Olha isso que ele fez com o Barry Allen, cara. Olha o que ele fez com o Superman. Um Superman sem esperança, e depressivo. Que vem e fala que ninguém permanece bom nesse mundo. Porra, esse não é o Superman, isso não é a essência do Superman. Oxe, essa imagem aqui de 2016. Imagem de 2016 de filme pirata do cinema. Que isso, Peter? Superman, um Superman sem esperança, e depressivo. Que vira e fala que ninguém permanece bom nesse mundo. Porra, isso não é o Superman, isso não é a essência do Superman. O Superman predestinado a se tornar maligno, entende? Ele tava lá com essa função, a se tornar maligno. Então, o Snyder tinha muito essa versão do Injustice, mas o Injustice é uma obra muito boa, diga-se de passagem. Mas quando colocada em comparação com outras histórias do Superman, ela se torna apenas uma coisa praticamente alternativa, que não faz parte da essência do personagem. E como essa visão alternativa funciona muito bem, né? Como que seria, tipo um what if, né? Como seria se o Superman ficasse louco e virasse um ditador. É uma história excelente, mas o personagem não é assim na maior parte do tempo, 90% do tempo. Vamos colocar assim, né? Se for para arriscar alguma porcentagem, é justamente isso. 90% de Superman, símbolo de esperança, escoteirão azul, sempre fazendo certo, e 10% desse arco do Injustice e alguma outra coisa ali, que ele teve uma queda, uma desmotivação, algo do tipo. A se tornar maligno, ditador, cadelinha do Darkseid no mundo pós-apocalipse, onde todo mundo iria morrer. Isso não é o Superman. O Zack Snyder tinha umas ideias nada a ver com nada, pô. Ele já chegou até a dizer que o Batman dele seria Dark de verdade, porque ele faria o Batman ser na cadeia. Ele falou isso. E que? Eu não sabia disso, não. Dark de verdade, porque ele faria o Batman ser na cadeia. Caraca, velho. O Batman dele seria Dark de verdade. Eu não sabia disso, não, galera. Vocês sabiam? Se vocês sabiam, comentem aí, porque eu nunca ouvi o Snyder falar isso. Já ouvi declarações fortes dele. E assim, pessoal, o que eu falo, dentro do mundo do Snyder, eu acho o Batman do Ben Affleck badass pra caramba. Ver ele no Batmóvel, descendo tiro pra tudo que é lado, arrebentando os malucos, meu amigo, é animal, mas não é o Batman, é a mesma coisa, né? Não é a essência do personagem, e não é esse Batman que tá cagando pra tudo, né? Mas é o que eu falo, funciona bem ali, só que para um universo compartilhado, não dá pra tudo depender da visão do Snyder. Eu acho que na época funcionaria sim, ele fechar ali a trilogia dele, esse que foi o grande erro, né? A Warner não deixou, a Warner quis competir diretamente com a Marvel, e não deixou o Snyder terminar a visão dele. Eu acho que tinha que ter fechado ali, uma trilogia da Liga da Justiça, fechou, acabou,
esperava uns 2 anos ali, descansar, esfriar e fazia um reboot. Né? Mas os caras não fizeram isso. É uma confusão, foi uma zona, velho, essa história de DCU. Mas enfim. Resumindo, ele não era o cara certo pra trazer pro cinema a versão definitiva dos heróis. Concordo. Você podia ter gostado dos personagens dele? Podia, mas eram outros. É isso que eu tô falando. Né? Tanto que eu gostei de Man of Steel. E é por isso que os Snyder não sabem nada sobre DC Comics, sobre os quadrinhos da DC. Então, quando você olha pra uma imagem dessa, por exemplo, aqui, e várias outras, e você fala que o Snyder consegue adaptar fielmente. Não consegue, cara. E, mano, os caras não vão admitir, mas o James Gunn, não subestime o James Gunn. Ele pode cometer os erros dele, sim, mas o cara manja muito. Nunca se esqueça que ele conseguiu dar importância e boas histórias para Guardiões da Galáxia e para Pacificador, personagens que ninguém dava nada antes das versões em live action. Eles são fãs da versão distorcida do Zack Snyder. Eles aprenderam os heróis da DC por aquela versão do Zack Snyder, não da DC em si. Até quando o pessoal fica, eu gosto mais da DC, que a DC é mais dark. Já vi várias pessoas falando isso, mas a DC não é 100% dark. Tem histórias e histórias e tem arcos e arcos, né? Nos filmes estava sendo por causa da visão do Snyder, mas pô, você pega vários quadrinhos, eu tenho minha pilha aqui de quadrinhos, tenho mais ali na caixa que eu não terminei ainda a minha mudança e nem a construção do novo escritório, tá indo aos poucos, mas enfim, pô, você pega ali, mano, Superman coloridão, entendeu? Histórias pra cima. Realmente, como eu falei, né? E como ele é conhecido, o azulão escoteirão. Mas enfim, vamos direto pros comentários, senão esse vídeo vai ter 5 horas. Cachorrinho, robôs, uma caverna de cristal que surge do nada no meio do gelo. Sei não, hein? Qual que vai ser a próxima que você acha que vai falar? Você acha que vai ser cueca vermelha por cima da calça? Será que vai ser pedrinha verde, sabe? Deixando o Superman fraco. Caramba, tem até a pedrinha verde, deixa o Superman fraco. Vai ter beijinho na boca da Lois Lane? Sei não, hein? Rapaz, será que a gente tá começando a descobrir quem é o Superman? Será que agora finalmente a gente começou a descobrir quem é o Superman? Exato, cara. São elementos clássicos. Essa Fortaleza da Solidão tá belíssima. Estamos quase descobrindo quem é esse tal do Superman. Olha isso. Como é que pode, rapaz? Tem que alimentar a pedrinha verde pra fazer ele ficar fraco. Outra coisa que os Snyder estão reclamando, vai saber por quê? É sobre os robôs da Fortaleza da Solidão. Tem coisa até comparando com o robô da CW, dizendo que tava muito melhor. O que é engraçado, porque os Snyder passaram anos atacando o Superman da CW. Mas agora estão usando o Superman da CW como argumento pra atacar um novo Superman. Sério. E dá pra ver que eles não entendem o que eles estão falando. Tipo, por isso que eu falo, não é pessoal. Eles só não entendem. Realmente. A hora que eu bati o olho nesses robôs, cara, nossa... Falei, o James Gunn é ousado, cara. Que coragem de trazer All-Star, Superman e vários elementos assim que a gente nunca tinha visto, elementos quadrinescos mesmo, né? De que a gente nunca tinha visto em um filme de Superman. E é genial, porque esse momento que a gente tá vivendo agora permite esse tipo de coisa quadrinesca mesmo. Vai ter cueca em cima da calça mesmo. Vai ter capa no cachorro mesmo, entendeu? Caramba, cara. Já foi a época, né, em que o pessoal tinha que fingir que não era filme de super-herói e colocar roupa preta de cor, como aconteceu com os X-Men. Não é mais o caso. O que estava sendo adaptado era o Kelex, o robô da Fortaleza da Solidão do universo principal do DC. Enquanto o James Gunn tá adaptando os robôs que cuidam da Fortaleza da Solidão em All-Star Superman, que é uma minissérie, entende? Um universo alternativo. E os dois estão iguaizinhos às respectivas adaptações, tem os dois, CW e o James Gunn. O James Gunn tá igualzinho ao All-Star Superman, com os robôs humanoides usando a capa do Superman. E o James Gunn ainda pegou detalhe, né, dos números no peito, igual na animação. Visualmente são adaptações perfeitas. Quem diria? O Zack Snyder, cara. Porque sim, existiu o Kelex no Snyderverse, com o mesmo nome, mesma função do robô de serviço da Fortaleza da Solidão. Não lembrava disso, hein? O Zack Snyder inventou um visual espermatozoide CGI pro Kelex, cara. Pode crer. Tanto que é uma coisa bem sem vida, né? Sem personalidade. Uma IA genérica. Tanto que eu nem lembrava disso. Pra mim era só um robôzão genérico. Função do robô de serviço da Fortaleza da Solidão. A diferença é que o Zack Snyder inventou um visual espermatozoide CGI pro Kelex, cara. Tô falando, o visual de CGI, cara. Espermatozoide. E essa inspiração do All-Star é muito importante, porque... o filme já ia chamar, né, Superman Legacy no início e depois mudou só para Superman. E a história de All-Star Superman nada mais é do que reunir, né, o grande legado do Superman antes... Bom, não é um spoiler, você já deve ter sabido nessa altura. Antes dele morrer, né, que ele recebe uma sentença de morte ali, um diagnóstico. Depois no final, deixem aberto essa questão, mas é ele, né, dando o nó nas pontas soltas da sua trajetória. E o James Gunn trazer esses elementos, pessoal, para o primeiro filme de Superman é sensacional, é genial. O cara já falou que 300, ele falou que 300 que ele fez é um dos filmes mais gays de todos os tempos. Eu não sabia disso, não. Mano, o Snyder fala umas coisas muito bizarras, né? Um dos filmes mais gays de Olha aí. Não vou nem falar essa frase aqui porque meu canal é family friendly. Bom, depois do fracasso de Rebel Moon, tá difícil quem vai dar dinheiro na mão do Snyder, né? Se bem que a Netflix aprova qualquer coisa, né? Enfim, outra coisa que alguns Snyder fãs reclamaram foi sobre o diálogo dos robôs da Fortaleza da Solidão. Olha o que esse cara falou, Os caras são chatos. Somos autômatos indiferentes e insensíveis que não apreciarão o agradecimento. Robô 2, imediatamente ri e, cara, por que o Superman olha pra ela? Filme escrito para idiotas. Então, peraí, eu não sei o que o Peter vai falar aqui, mas realmente pareceu meio contraditório, embora tenha ficado com um humor bem engraçado ali e o timing
bem bacana, não ficou uma coisa exagerada, né? Eu realmente não entendi. Peter, por favor, me diga o que você acha dessa cena. É bem óbvio que a reação do número 12, contradizendo a fala do número 4, é uma justa posição de ideias opostas, né? Isso é que intriga o espectador e faz ele refletir sobre a questão. Nesse caso, a questão qual é? É a consciência. Supostamente, eles não deveriam ter consciência, mas talvez seja uma definição humana, entende? Talvez eles tenham consciência de alguma forma. Você fica em dúvida, você fica intrigado. Será que eles têm consciência? Será que não tem? Quem é que define o que é consciência? E quando ele fala que ela é nova, isso pode significar alguma coisa, né? Sei lá, alguma coisa... Ela tem um upgrade diferente em relação a eles? Bom, sei lá. O Superman é bem próximo do número 7 nessa HQ e eles conversam. O Superman abre o coração pra ele e fala como se sente. O Superman não age como se... Tem uns papos muito filosóficos, né, nessa história. O James Gunn tá incorporando várias coisas disso, né, no filme. Chega no final da HQ, eles estão dispostos a se sacrificarem junto com o Superman na batalha final. Tipo, eles querem lutar ao lado do Superman. É um momento lindo aquilo, cara. Aquilo, porra, deixa a gente arrepiado. Aquilo é bacana demais. Aquela essência da HQ, tem que passar emoção, entende, cara? E o Superman fica sem jeito, fica gaguejando, diferente que jamais poderia pedir por lealdade maior, entende? Na HQ, quando o Bar-El e a Lilo-El chegam na Fortaleza da Solidão, eles largam a chave da Fortaleza da Solidão na mão de um dos robôs. É verdade. 500 mil toneladas. E inclusive é um momento chocante, né? Porque a HQ já estabelece que só o Superman consegue levantar essa chave. E aí eles vão lá, levantam-se e já fica... Eita! Claro, né? Faz sentido porque eles são da mesma composição molecular, sei lá, e tem a mesma genética, enfim, são de Krypto. Quebra a mão do robô e ele sai andando na frente, cagando, sabe? Enquanto o Superman vai lá, ajoelha, né? Pra ver como é que tá o robô e tirar a chave de cima do braço dele. E esses kryptonianos, eles saem por aí falando como é que eles são, sabe? E tem muito fã de Superman que considera essa HQ a melhor do Superman, né? O Grant Morrison fez um trabalho incrível, é aclamada pelo público e pela crítica. E aí o pessoal vem falar que nada a ver. Pô, cara, então você não gosta dos quadrinhos, né? Esse Superman, essa essência do Superman é o que tem falta, cara. É isso. É o que precisa ser trazido pra cultura pop. Ainda mais em tempos como os atuais agora, onde tá todo mundo cheio de raiva, cheio de ódio. Todo mundo se odeia, cara. Todo mundo se dividiu em bolhas que se odeiam. Isso não existia, galera. Isso é verdade. Isso é verdade. Bom, já me meti em várias polêmicas aí, vocês estão ligados, né? Bom, só vi vários comentários aí, muitos eu só ignoro, alguns eu apago, porque, mano, as pessoas ficaram histéricas. Eu acho que ainda, a maioria, no geral, a gente ainda consegue trocar uma ideia legal, mas sempre tem, não é uma parcela tão pequena, que é completamente maluca, né? E a parte pro pessoal, é bizarro isso. 3 anos atrás isso não existia. Era uma comunidade gigante junto, a gente gostando de tudo que acontecia. Hoje pode ver, você pertence a uma bolha que se dividiu, tem outra bolha lá que você sai na porrada o tempo todo. E muitos de vocês gostam disso, né? Não dá pra também gostar de tudo, né? Aplaudir tudo. Por exemplo, o que a Marvel tá fazendo com o Demolidor agora. Mas beleza, a gente pode ter opiniões diferentes e não querer se destruir, né? Não precisa se odiar por causa disso. Como é que pode, cara, alguém ver o James Gunn replicando com fidelização a página de All-Star Superman, com o Superman e o Krypto sentado na lua assistindo a Terra e começar a falar mal do cachorro? Cara, é bizarro isso, bizarro. Aliás, eu achei genial isso do James Gunn, fazer uma versão meio vira-lata do Krypto, porque hoje em dia, né, pessoal, a gente tem essa indústria aí de cachorro de raça e tudo mais. Nada contra os bichinhos em si, pode ser que tem gente que quer até me cancelar por causa disso. Mas não só cachorros, mas gatos também. Tantos animais que precisam ser adotados, né, que precisam de um lar, de cuidado, de alimento, de carinho e amor. E aí o pessoal fica, não, porque eu só vou comprar um cachorrinho de raça, meu amor, tem que ser não sei o que, né, que eu quero a raça tal. Os cachorros tudo manipulados geneticamente. Cara, e aí você vai pagar R$5.000, velho, e um cachorro. Pô, faça-me um favor, né? R$5.000 você alimentava vários. Então eu achei isso muito legal porque o cachorro do James Gunn foi, né, pego de um abrigo. Isso aqui eu achei sensacional. Espero que motive as pessoas a adotarem mais. Eu daqui a pouco vou querer um cachorro chamado Krypto. Saiu uma cópia idêntica, a mesma cena do Superman com o Krypto olhando a Terra, né, da Lua. E os caras começaram a falar do Krypto. Por que tu tá odiando o cachorro que o Superman tem desde 1955 nas histórias dele? Só se você de fato não gostar do Superman das histórias dele, só isso. Agora, o que eu mais vi gerando reclamação por parte dos Snyderette foi sobre o Superman se ferir e sentir dor. É que pode, né? Superman sentir dor por algum motivo inexplicável, mesmo depois de trocentos filmes do Superman, trocentas animações, trocentas HQs, por algum motivo algumas pessoas colocaram na cabeça delas que o Superman não pode ser ferido nem sentir dor. Eu não sei nem de onde tiraram isso. Os caras são fãs, os caras manjam pra caramba. Então você não leu nada de história. O próprio Superman do Snyder morreu, né? Pelo apocalipse, né? Então uma fincada no peito, nervosa ali. Tava fraco por causa da Kryptonita e já era. E quando se trata de Kryptonita é pior ainda, vocês sabem. Porque usando Kryptonita até humanos batem no Superman. Exato. O teu shape aí, cascador de grilo, vai meter porrada no Superman e um anelzinho de Kryptonita. Então é comum ver o Clark levando surras colossais pra adversários usando Kryptonitas, contra o Batman usando um anelzinho de Kryptonita. É aquela questão, é má vontade, né? Os caras precisam achar alguma coisa pra falar mal. E nessa história você vê o Superman gemendo de dor. Gemendo, gritando de dor, pedindo ajuda, pinico. Tem HQ que mostra que o metal de Krypto é mais durável que a pele do Superman. E o Gog, galera, um vilão do Superman, usa isso pra matar o Superman. E ele grita, geme de dor. Tem HQ que a Mulher Maravilha dá um telefone nas duas orelhas do Superman, elas sangram. E ele berra de dor. E ali é fácil você entender, né? Na questão do trailer. O cara tava completamente estourado por dentro e
com aquela cura rápida, os órgãos e os ossos estão voltando muito rápido. Então ele tá sentindo, né? E não é aquela cura que acontece de um modo lento, aos poucos. Não, foi de uma vez. Cara, super plausível. No Snyder Cut, por exemplo, você viu o Superman lutando contra a Liga da Justiça inteira. A Liga inteira era como se não fosse nada pra ele. Não conseguiu nem mover ele de lugar. E nas HQs não é assim, cara. Vocês aprenderam errado. A Mulher Maravilha sozinha, dá boa luta contra o Superman. Por mais que ela seja mais fraca, ela é mais fraca assim, ela luta bem melhor e tem artefatos poderosos. Então. Ela já derrotou o Superman cortando o pescoço dele com a tiara, porra. E um pescoço cortado pro Superman é um problemaço, cara. Você praticamente tira ele de combate. Mas você sabe que tem gente que vai olhar pra isso, né? Nerdola histérico, que falar isso é lacração. Né? Não é porque a personagem foi muito bem construída, os poderes dela já foram muito bem estabelecidos, não, é lacração, porque é a Mulher Maravilha. E eu falo isso como um nerdola, tá bom? É importante mencionar, só que eu não passo pano pros erros do meu lado. O Flash então, nem se fala, cara, na boa. O Flash hoje é considerado o herói mais poderoso da Terra. O Flash é mais rápido que ele, né? Pronto, acabou. Superman é dito como um saco de pancadas pro Flash. Mas enfim, galera, eu vou parar por aqui porque o vídeo do Peter é bem longo e eu não quero que esse aqui fique extremamente longo, tá bom? Esses aqui são os meus comentários, concordo com o que o Peter falou, vamos ter muita calma nessa hora, vamos primeiro assistir ao filme e aí depois a gente pode falar. Mas até o momento tô animado e acho que vai ser um filme bom pra caramba, vai ser uma ótima adaptação e um ótimo início para o DCU. Mas qual é a sua opinião? Você que está aí me assistindo, comenta aí embaixo se você concorda com os comentários do Peter, com as coisas que eu falei aqui também, eu quero saber a sua opinião, porque importa demais, beleza? Se chegou até aqui e ainda não é inscrito e gosta de vídeos de reação e também análises, reviews de filmes, séries, quadrinhos, Marvel e DC, esse canal é pra você, não vai embora sem se inscrever. E aos inscritos, muito obrigado de coração, quero só convidar vocês mais uma vez para ser membro se ainda não for, tá bom? Dessa forma vocês recebem benefícios exclusivos, além de financiarem o Conversa de Nerd. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.